2h48, a cidade de Campinas já contabiliza 2.045 casos de dengue, um aumento de 70% só na última semana. E Campinas também confirmou os primeiros casos de dengue na cidade causados pelos sorotipos 2 e 3 do vírus. Por enquanto, não tem identificação do sorotipo 4, mas a gente quer entender as diferenças desses sorotipos, os riscos também para a saúde. Por isso, nosso contato é com a diretora do Departamento de Vigilância em Saúde, Andréa von Zuben. Seja bem-vinda. Obrigada, boa tarde a todos vocês, a todos os ouvintes da CBN. Queria que a senhora explicasse primeiramente sobre a identificação desses sorotipos 2 e 3, né? Quem são essas pessoas, de que forma que foi esse diagnóstico? Na verdade, não tem importância quais são as pessoas, só para eu explicar o porquê não tem importância. De todas as amostras de sangue que são coletadas na cidade, né, de todo mundo que fica doente, duas por semana são escolhidas aleatoriamente no laboratório Adolfo Lutz para fazer exatamente essa identificação genética do vírus, para saber o sorotipo. Então, na verdade, a gente não está preocupado com o indivíduo, mas com o fato de este tipo de vírus, né, que ele tem diferenças genéticas pequenas em relação ao outro, ele vir a estar circulando na cidade. Então, a pessoa, ela não tem importância, o que importa é a circulação. Inclusive, a gente já assume nesse momento que a gente está com circulação concomitante na cidade toda dos 3 sorotipos, porque se a gente foi capaz de detectar numa amostragem tão pequena, isso significa que a gente já tem essa circulação. Então, já é um indicador grave, apesar da amostragem ser pequena. Na verdade, a importância epidemiológica não é do número de identificados, mas sim da identificação. Então, é grave no sentido que a gente não teve nunca na história de Campinas, a gente tem desde 1998, a gente nunca teve circulação concomitante de 3 sorotipos ao mesmo tempo, né? E quais são as implicações, né, para o ouvinte que talvez não consiga entender muito bem. É como se fossem 3 doenças distintas, mas é tudo o mesmo vírus, com pequenas alterações na estrutura dele, com a consideração que eu só vou ficar protegido da dengue para sempre, pela minha vida inteira, para o sorotipo que eu tive a doença. Porque para a vigilância, para nós, é importante saber que entraram outros sorotipos, porque a gente descobre que muita gente não vai estar protegida, né, porque nunca adoeceu por esse sorotipo, e a gente também fica preocupado individualmente, porque uma pessoa tendo a dengue pela 2ª ou 3ª vez, a chance de agravamento, né, é muito grande, podendo levar a mais riscos de hospitalização e, eventualmente, até a óbito. Doutora Andréa, boa tarde. É o André aqui. Obrigado pela participação da senhora. Boa tarde, André. Com relação ainda ao perfil, né? A senhora até falou que não fazia muita diferença, explicou o porquê dessa questão, mas até com relação a esse perfil e mais precisamente a faixa etária, porque o que a gente tem é que alguns grupos são mais vulneráveis a alguns sorotipos da dengue, é isso? E quais seriam esses grupos? Não, na verdade, a vulnerabilidade ela tem a ver com ter tido contato ou não anteriormente com esse vírus. Então, claro, né, se a gente pensar que o sorotipo 3 não circula na cidade há mais de 10 anos, todas as crianças, né, que nasceram depois da primeira circulação, elas nunca tiveram contato com esse vírus, por isso elas estão suscetíveis. Suscetíveis significa elas não estão protegidas. Então, as crianças, elas começam a ser uma preocupação. Mais ainda, André, porque quando se trata de criança, a dengue é uma doença viral, né? É muito comum as crianças terem várias febrezinhas, e às vezes leva até o pediatra e muitas vezes, é só uma virose, vai para casa. Então, a gente tem dado esse alerta no sentido de, sim, é uma virose, mas a dengue ela é uma virose que ela requer hidratação, né? Uma hidratação bastante vigorosa. Aquela velha história que pai e mãe e
falava para a gente, está doente, bebe bastante água, né? No caso da dengue, isso é muito importante. Então, hoje a faixa etária pediátrica nos preocupa e, claro, sempre pessoas mais velhas que têm outras doenças de base também são uma preocupação para nós da saúde nesse momento. Uhum. E a preocupação, né, de prevenção já vem sendo alertada há algum tempo, né, desde aí do final do ano, para que evite talvez uma epidemia. Esse termo, a gente ainda pode ter a epidemia aqui na cidade? A gente nem saiu ainda da epidemia, né? Ela foi decretada no final do ano e a gente está em epidemia na cidade de Campinas, né? Uhum. Muitas vezes esse conceito de epidemia é um pouco confuso. Como que a gente sabe que está ou não? A gente trabalha com a média dos últimos 10 anos, né? Quantos casos teve mês a mês, a média, mais uma conta matemática lá, que é 2 vezes o padrão. Se naquele mês a gente passou do número de casos que se esperava, a gente já se considera em epidemia. Então, a gente estava tendo um número de casos altos no final do ano passado, que conceitualmente já, embora não fossem muitos casos, já se conceituava como epidemia, e a gente está em epidemia. Campinas continua, né? Inclusive, a gente está com o janeiro de 2024, ele foi um janeiro com o número de casos maior dos últimos 10 anos também. Por isso que quando a gente traz esse alerta, já o ano passado, é por causa da tendência de crescimento. Vejam que é global, né? A ministra fez anúncio, o Estado fez anúncio, as condições de introdução desses sorotipos, junto com as condições climáticas, junto com o fato das pessoas ainda não deixarem criadores disponíveis, são realmente condições muito importantes. Uhum. Doutora Andréia, com relação até planejamento, a gente tem noticiado por várias vezes, né, as ações que a Prefeitura tem realizado, pedido a colaboração da população com relação a todo o cuidado e prevenção dentro das casas e tudo mais. Agora, até como forma de planejamento por parte da pasta da saúde, a Secretaria trabalha com algum mês, isso até com um olhar histórico já de pico da doença para março, abril, qual seria um mês, pelo menos em tese, em que o alerta seria maior? É uma ótima pergunta. Na verdade, também tudo a gente olha pela história, né? Então, os picos, eles sempre ocorreram aqui em Campinas em abril e maio, né? Começa a aumentar muito em março, tendo pico em abril, um pouco menos em maio, e aí vai diminuir, que também tem a ver com as questões climáticas lá para junho. O que nos preocupa muito nesse momento também? O carnaval, né? O carnaval que já vai ser agora, no começo de fevereiro. Lembrando que no começo da reportagem vocês falaram, a gente não tem o sorotipo 4, mas o sorotipo 4, ele está circulando, por exemplo, no Rio de Janeiro, que sabidamente é um destino turístico, né? A grande preocupação vem, o folião vai lá para o Rio de Janeiro, é picado, traz o vírus com essa característica de ser o sorotipo 4, podemos ter a reintrodução desse sorotipo que circulou pouquíssimo em Campinas. Então, a gente, inclusive, tem falado da importância do carnaval com repelente, né? Já que eu não sei onde eu estou, que sorotipo circula e quais são os cuidados com o criadouro, é importantíssimo o uso de repelente reaplicado aí, conforme a indicação do fabricante. Isso é também muito importante. E a gente acha que 4 a 6 semanas pós-carnaval já vai ter um aumento importante do número de casos. E aí é muito importante dizer para vocês e para os ouvintes que os picos de transmissão, a quantidade de casos, elas vão depender muito do quanto cada um vai cuidar da sua casa. Por mais que a prefeitura trabalhe, esse mosquito, em 8 dias completa o ciclo nesse calor. De ovo vira larva, da larva vira pupa, pupa vira o adulto, que é a mosquita voando que vai picar a gente. A prefeitura nunca vai estar toda semana na casa de todo mundo. E, infelizmente, é totalmente dependente do cuidado que as pessoas vão ter, o quanto que a gente vai ter de casos.
Da parte da saúde, a gente está trabalhando, já preparando muito bem a rede de assistência, conversando tanto aqui na rede pública como com a rede privada. E ontem houve uma mobilização de toda a máquina pública, chamada pelo prefeito, e isso foi bastante importante, né, num pedido conjunto aí da vigilância, da saúde com o prefeito, da gente colocar todos os secretários trabalhando em prol da dengue, mas a gente precisa da população. Eu acho que eu estou há muito tempo falando a mesma coisa e, infelizmente, a gente ainda continua vendo, né, nesse último sábado, num mutirão que eu participei junto com as equipes, uma quantidade enorme de criadores, uma quantidade muito grande de mosquito nas casas. Uhum. É uma responsabilidade conjunta, com certeza, mas diante já desse cenário, né, ruim previsto daqui para frente, essa mobilização, né, entre as diferentes pastas, né, mas na área da saúde mesmo, qual é a garantia para o atendimento, né, aos pacientes? Olha, a Secretaria de Saúde, a gente tem um plano de contingência, ele está até disponível no nosso site, em que a gente já trabalha com fase de preparação e resposta, né? A gente vai controlando o que a gente chama de limiar epidêmico, aumentando o número de casos, a gente já começa a preparar o que é conhecido popularmente como dengário, mas na verdade são os centros de hidratação, né? Então a gente já tem até os desenhos esquemáticos de como lidar com isso. Esse ano a gente tem um aliado importante que é o começo da telesaúde. A dengue ela é classificada por gravidade em dengue, o paciente ela é classificado em A, B, C ou D. O paciente A, que é aquele que só precisa de hidratação oral, ele pode ser seguido, inclusive, por telemedicina. Então, a gente está fazendo um esquema bastante importante de preparo da rede. E eu queria chamar a atenção que não é uma doença que ela vai escolher só quem frequenta a rede pública. Hoje, no dia de janeiro, fevereiro, a gente, inclusive, está com mais casos notificados pelo sistema privado. Então, de novo, né? Controlar criadouro deve acontecer em toda a cidade. Suspeita de dengue, ela deve acontecer na rede pública e privada e hidratação idem. Isso é muito importante. Quer dizer que o dengário ele pode ser ativado. E isso a qualquer momento ou ainda vai depender de novos indicadores? Na verdade, a qualquer momento, né? E a gente não vai trabalhar com locais específicos, mas todas as unidades básicas de saúde, mais a rede Mário Gatti, com esses centros de hidratação, que se vocês tiverem curiosidade de olhar no plano de contingência, se eu não me engano, até na página 37, porque eu olhei essa semana, já tem todo o perfil esquemático de cada coordenador de cada serviço de saúde, como ele tem que fazer quando a vigilância dá o alerta do aumento. Andréa von Zub é diretora do Departamento de Vigilância em Saúde em Campinas, trazendo mais informações, né, a respeito da realidade da dengue aqui no município de Campinas, também das ações previstas em conjunto com as demais pastas para tentar conter o avanço da doença aqui na cidade, mas tem aí o papel fundamental de todos nessa luta, nesse desafio, né, de conter realmente os criadouros do mosquito. Sem dúvida, eu acho que nesse momento a gente cumpre aqui uma função de fazer uma comunicação transparente, como sempre foi atuada aqui, né, do departamento, mas justamente para pedir essa mobilização para a população, lembrando que trata-se de uma doença que mesmo não havendo gravidade, ela é uma doença muito incômoda, muito ruim, dá febre alta, muita dor no corpo, ela faz com que se perca dias de trabalho, de estudo, e aí a gente só tem um jeito de combater, que é impedir que o vetor nasça, né, que o mosquito nasça e pique a gente. Muito obrigada pelo espaço. A gente que agradece, sempre aberto aqui também para mais esclarecimentos e tirando as dúvidas ou trazendo novos dados em relação a esse e outros